Olá, pessoal. Bem-vindo então a uma nova videoaula de Geografia. Eu sou o professor Pedro e essa aula é direcionada para o nono ano. Nós vamos dar continuidade então às nossas trilhas pedagógicas, continuando o capítulo 4, que é sobre industrialização. Então vamos começar? Então, aula online, nono ano, para as turmas do FA, FB e FC. Objeto de conhecimento, industrialização, desconcentração da indústria e parques tecnológicos. Analisando esse mapa aqui de principais regiões industriais do mundo, a gente percebe que esses pontinhos vermelhos são regiões industriais. A gente vai ter muito nos Estados Unidos, no México um pouquinho, aqui no Brasil na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Na Europa a gente vai puxar um zoom para cá, ó, e a gente vai perceber que praticamente todos os países da Europa vão ter regiões industriais. A gente vai ter também na Rússia, na China, no Japão, na Austrália. Na África, praticamente a gente não tem, né? Tirando aqui o Egito e a África do Sul. O que seria desconcentração industrial? Desconcentração industrial é o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, como pelo menos como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente. Vamos pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje apresenta uma boa distribuição industrial em todo o seu território, mas nem sempre foi assim. Quando os Estados Unidos começou a ser colonizado pela Inglaterra, a primeira região a ser ocupada foi a região litorânea aqui do Oceano Atlântico, principalmente a região de Nova York e Boston, até porque lá encontraram grandes jazidas de petróleo, de carvão mineral, de minério. Bem, Estados Unidos, então, para distribuir melhor essa economia, desconcentrou a sua indústria aqui da região de Nova York para a região, principalmente de Seattle, São Francisco e Los Angeles. A gente vai ter aqui um pouquinho também na região sul, que a gente tem inclusive a NASA. O que são parques tecnológicos? Polo tecnológico é uma expressão utilizada para referir-se a um centro da produção de alta tecnologia, baseado em informações da indústria quaternária. Em outras palavras, são centros tecnológicos e de negócio combinados especificamente e estabelecidas em torno de reconhecidos institutos de ensino de pesquisa. Vamos falar mais fácil. Falar então de indústria quaternária é falar de centros altamente tecnológicos, de nanotecnologia, de comunicação, né, de ideias que ainda irão surgir para ser utilizadas como tecnologia. Eu posso falar até dessa forma. Esse mapa aqui ele traz os principais parques tecnológicos, né, do mundo. Ele está inclusive na página 57 do livro de vocês. Explorando o mapa, onde se localiza a maioria dos tecnopolos do mundo e por quê? A gente vai ter nos Estados Unidos grande quantidade de tecnopolos, na Europa alguns aqui na China, no Japão bastante, eu tenho na Índia e eu tenho no Brasil também. Mas qual que é o país que se destaca em tecnopolos assim disparado? Estados Unidos. Os tecnopolos necessitam dos seguintes itens locacionais. O que a região do país precisa ter para poder é, atrair tecnopolos? Universidades e centros de pesquisas que oferecem mão de obra qualificada e desenvolvimento tecnológico. Empresas que oferecem competência técnica e estabilidade econômica. Empresas empreendedoras e dinâmicas. Disponibilidade de capital para o investimento. O que é uma startup? São empresas de base tecnológica juvenis ou iniciantes, como o próprio termo indica, que possuem um modelo de negócio inovador e com grande potencial de geração de valor, embora peculiarmente seus próprios caixas
costumam apresentar um quadro desfavorável, daí o sentido das coisas, integrando um segmento. Então, assim, o que eu falei anteriormente, que a questão, às vezes, da ideia para surgir na tecnologia, ela é extremamente importante no mundo contemporâneo hoje. Se eu perguntar para vocês, qual seria a maior empresa de transporte hoje no mundo? Aí a gente fala da Uber. Mas já pararam para pensar que a maior empresa de transporte não tem um veículo próprio? Ela conseguiu, através de um aplicativo, terceirizar o serviço de transporte e se tornar a empresa com o maior número de transportes do mundo. E se eu perguntasse para vocês qual é a maior empresa hoteleira do mundo? De novo, a partir de uma ideia, de um aplicativo que conseguiu terceirizar, então, a questão da hospedagem, a Airbnb, ela se torna hoje a maior empresa hoteleira do mundo sem ter um hotel, sem ter uma casa para hospedar alguém, ela terceirizou esse serviço. Então a ideia da startup, ela vem pelas ideias usando as tecnologias a seu favor. Parques tecnológicos do Brasil, né, em 2014, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, havia no país então 28 parques em operação, com 939 empresas instaladas, gerou aí em torno de 30 mil empregos. A gente consegue verificar a distribuição desses 28 parques em operação. A gente percebe que a maior parte se concentra na região sudeste, na região sul. Temos também na região nordeste, na região litorânea, aqui na zona da mata, e um em Belém, na região norte. No centro-oeste, não há nenhum ainda. Aqui na região sudeste, a gente pode perceber, então, nós temos em Uberaba, Belo Horizonte, Petrópolis, Sorocaba, né? A gente vai ter muitos aqui na região de São Paulo. Bem, vamos para a nossa atividade então. A partir das ideias que a gente falou de desconcentração industrial, de tecnopolos, de tecnologia e de startup, eu quero que você então elabore uma ideia de startup para mim e para ser apresentado na nossa aula online. Aí eu dei 7 passos a quais seguir. Essa atividade também está na pasta arquivos da plataforma. Então, pense em um produto, serviço que ainda não tenha sido lançada. Descreva como ele funciona. Relacione com tecnologia já existente. Relacione com aprimoramento de serviços. Encontre o seu público-alvo do que você vai, né, querer vender, produto ou serviço. Elabore uma frase de efeito para lançar a sua ideia e faça um desenho da marca ou até mesmo do produto para a gente poder mostrar. Vocês vão poder fotografar e mandar para a gente na nossa aula online. Então vamos lá? Vamos à massa para a nossa grande startup. Até mais.